Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. O salão estava iluminado com luzes douradas e fitas coloridas. Era o aniversário de 15 anos de Rafael, filho preferido da tia Márcia, e a casa estava cheia de convidados. Vizinhos, colegas de escola, parentes distantes, e até o vereador da cidade havia passado para dar os parabéns. Luana, tímida e reservada, estava encostada perto da mesa dos doces, segurando um copo de refrigerante e observando tudo em silêncio. Vestia uma roupa simples, costurada por ela mesma. Enquanto todos estavam ocupados em selfies e músicas altas, ela admirava os detalhes das decorações, pensando como seria lindo se ela pudesse um dia criar cenários de palco, fantasias vibrantes, tecidos que contassem histórias. Ela sabia que seu sonho era diferente. Desde pequena, ficava fascinada ao ver peças de teatro ou apresentações escolares. O brilho dos figurinos, a forma como os personagens ganhavam vida com as roupas, aquilo a fazia sentir algo inexplicável. Com 17 anos, Luana sonhava em se tornar designer de figurinos teatrais, mesmo sem nunca ter saído da pequena cidade onde morava. Naquela noite, o microfone foi passado entre os convidados para que deixassem mensagens para Rafael. Risos, elogios e piadas enchiam o ambiente. Quando chegou a vez de Luana, ela hesitou. Mas sentiu o coração acelerar. Seria talvez a primeira vez que alguém ouviria sua voz. Pegou o microfone com mãos trêmulas. Eu só queria dizer que admiro muito a criatividade do Rafa. E, bom, aproveito para dizer que um dia quero criar figurinos como os dos grandes espetáculos. É o meu sonho. Trabalhar com teatro, com arte. O silêncio foi imediato. Por um segundo, parecia que ninguém havia entendido. Então, uma risada ecoou alto. Tia Márcia. H.A. Figurinos de teatro? Isso é coisa de vagabundo, Luana. Sonho ridículo. Você devia pensar em algo sério, como ser secretária ou trabalhar no comércio, igual gente normal. A gargalhada dela foi acompanhada por olhares constrangidos e cochichos maldosos. Alguns jovens riram abertamente. Outros apenas desviaram o olhar. O vereador sorriu sem graça. Rafael, envergonhado, fingiu não ouvir. Luana sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu rosto queimava de vergonha. Suas mãos começaram a suar, o coração disparou e os olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou sorrir, mas a dor no peito era forte demais. Devolveu o microfone sem dizer nada, virou-se e saiu correndo pelo jardim da frente. Lá fora, o vento da noite era frio, mas não mais do que o olhar de desprezo de sua tia. Sentou-se no banco de madeira, sozinha, com os olhos fixos no céu. Será mesmo tão ridículo assim? Sussurrou para si mesma. Será que sonhar é errado? Ela se lembrava da mãe falecida há 5 anos, dizendo que os sonhos eram sementes, e que quem cuida com amor, um dia colhe flores. Mas ali, sozinha naquela noite, Luana só via espinhos. Tia Márcia era sua única parente viva próxima. Depois da morte dos pais, ela a acolheu, mas sempre fez questão de lembrar que Luana era um peso, uma obrigação. Apesar disso, Luana nunca desistira completamente. Seus cadernos estavam cheios de esboços, desenhos de roupas imaginárias, mundos coloridos que só existiam em sua mente. Mas agora, algo dentro dela começava a mudar. A humilhação daquela noite poderia tê-la quebrado, mas, ao contrário, acendeu uma chama. Se ninguém acreditava nela, então ela teria que acreditar por todos. Levantou-se devagar, enxugou as lágrimas e, antes de entrar em casa, olhou mais uma vez para o salão de festa. As risadas continuavam. A música também. Mas ela sabia que, por dentro, algo havia mudado para sempre. Os dias que seguiram a humilhação na festa foram silenciosos e pesados para Luana. Tia Márcia fingia que nada havia acontecido. Continuava com seus comentários ácidos e sua risada estridente,
mas agora Luana havia aprendido a não responder. Por dentro, uma nova força crescia, silenciosa, determinada e ardente. Sem que ninguém soubesse, Luana passou a descer ao porão da casa todas as noites. Era um espaço antigo, com cheiro de mofo e caixas empoeiradas, mas tinha uma máquina de costura velha, esquecida desde os tempos da avó. Ela a limpou, lubrificou e passou dias tentando fazê-la funcionar. E, por milagre, ela ainda funcionava. Começou a juntar tecidos que encontrava pela casa, cortinas velhas, camisetas rasgadas, lençóis que ninguém usava. Costurava à mão quando a máquina emperrava. Passava horas assistindo vídeos no celular, aprendendo técnicas de costura, modelagem, tingimento e bordado. O porão se tornou seu ateliê secreto, seu mundo particular. Enquanto a cidade dormia, Luana criava. Cada ponto, cada dobra, cada cor costurada era uma forma de expressar sua dor, sua resistência, sua vontade de ser vista. Os figurinos não eram apenas roupas, eram armaduras emocionais. Com cada peça, ela recuperava uma parte de si. Na escola, porém, a vida não era fácil. Alguns alunos zombavam dela pelas costas, lembrando da noite da festa. A costurieren ha de teatro, diziam. Mas Luana seguia firme. Seu único apoio vinha de professor Henrique, um jovem professor de artes que via nela algo especial. Um dia, após a aula, ele a chamou. Luana, posso falar com você um instante? Ela se aproximou com cautela. Estava acostumada a esperar o pai. Sei que é talentosa. Vi seus desenhos no seu caderno outro dia. E fiquei muito impressionado. Luana corou, mas não disse nada. Existe um concurso cultural da prefeitura. Chama-se A Cultura Local em Cena. Eles estão procurando jovens artistas que criem figurinos inspirados no folclore da região. Acho que você deveria se inscrever. Iu! Ela murmurou, surpresa. Mas, eu não tenho nada pronto. Nem material. O importante é tentar. A criatividade conta mais do que os recursos. Ela apenas assentiu, ainda incrédula. O que Luana não sabia era que o próprio professor, ao ver a hesitação da aluna, inscreveu-a no concurso por conta própria, enviando fotos de 2 de seus figurinos improvisados. Fez isso em segredo, apenas torcendo para que algo bom acontecesse. 2 semanas depois, Luana recebeu uma carta. O envelope trazia o selo da Secretaria de Cultura da cidade. Suas mãos tremiam ao abrir. Parabéns! Sua inscrição foi aprovada. Você está oficialmente entre os 10 selecionados para o concurso A Cultura Local em Cena. Você terá 15 dias para preparar seus figurinos e apresentá-los no desfile cultural. Luana ficou em choque. Nunca imaginou que alguém acreditaria nela a esse ponto. Leu e releu a carta como se fosse um sonho. E, quando percebeu que era real, correu para o porão com o coração acelerado. Mas a euforia logo se misturou com o medo. Como criaria algo digno em tão pouco tempo? Sem recursos, sem apoio, sem tecidos de verdade? Foi então que decidiu transformar sua limitação em criação. Usaria tudo o que tivesse: jornais antigos, sacolas plásticas, folhas secas, retalhos de roupas descartadas. Cada peça contaria uma história do folclore local, como a mula sem cabeça, a iara e o curupira. As noites viraram dias. Os dedos sangravam de tanto costurar. Ela colava, tingia, amassava, moldava. Às vezes, chorava de cansaço. Mas não parava. Tia Márcia, ao perceber que Luana passava tempo demais no porão, começou a desconfiar. Bateu na porta e gritou: "O que você está fazendo aí?" Mas Luana apenas respondeu: "Trabalhando em mim mesma." Márcia riu alto e murmurou: "Ridícula." Mas, desta vez, Luana não chorou. Ela sabia que estava costurando mais do que tecidos, estava costurando seu caminho, seu destino, sua voz. O porão agora parecia um universo paralelo. Luana passava mais tempo ali do que em qualquer outro lugar. Entre linhas, colas e tintas improvisadas com chá e beterraba,
ela transformava lixo em arte. Cada figurino era mais que uma peça, era um grito silencioso por respeito, por liberdade, por identidade. Os dias passavam rápido. Faltavam apenas 5 dias para o desfile do concurso, e Luana ainda lutava para finalizar a terceira fantasia: o figurino do Curupira, o protetor das florestas. As duas primeiras, a Yara, feita com plásticos e pérolas falsas, e a mula sem cabeça, montada com tecidos queimados e fitas vermelhas, estavam quase prontas. Mas então veio o golpe mais duro. Na manhã de uma quinta-feira, ao descer ao porão, Luana encontrou a porta aberta. Os tecidos estavam rasgados, os moldes jogados no chão e uma das fantasias, a da Yara, destruída, coberta de lama. A máquina de costura estava virada. O coração dela quase parou. Ela subiu correndo e encontrou tia Márcia na cozinha, tomando café como se nada tivesse acontecido. "Foi você?" Luana perguntou sem força, a voz tremendo. "Eu só limpei aquele ninho de rato. Aquilo lá não é lugar de gente. Você precisa parar com essa bobagem, Luana. Está passando vergonha." Luana quis gritar, carar, sumor. Mas não fez nada disso. Olhou para a tia com olhos cheios de lágrimas, não de tristeza, mas de fúria contida, e desceu novamente ao porão. Passou horas recolhendo os pedaços, tentando consertar o que podia. A fantasia da Yara parecia perdida, mas ela não desistiu. Tingiu um lençol velho com chá preto, e cortou folhas secas que pegou no quintal. A criatividade era sua única arma, e ela não permitiria que nada, nem ninguém, tirasse isso dela. Naquela noite, sem dormir, Luana terminou o figurino do Curupira. Usou papelão, folhas secas e galhos finos para simular os cabelos e pés virados do personagem folclórico. Cada detalhe era feito com amor e desespero. No dia do desfile, acordou cedo, mas a tensão era tanta que sentia náuseas. Vestiu uma roupa simples, colocou os figurinos dentro de sacolas grandes e saiu de casa sem dizer uma palavra. Tia Márcia apenas a observou da janela, com aquele olhar de desprezo silencioso. A cidade estava em festa. O desfile aconteceria na Praça Central, com um palco montado e centenas de cadeiras para o público. A multidão era maior do que Luana imaginava. Representantes da prefeitura, artistas locais, jornalistas e curiosos se amontoavam para ver os jovens talentos. Luana chegou atrasada. Seus figurinos estavam amassados, e ela, suada e ofegante. Os jurados já estavam anunciando a ordem das apresentações, quando ela entregou seu nome. "Você está quase fora do tempo, menina", disse uma das organizadoras. "Eu só peço uma chance", respondeu Luana com os olhos firmes. E foi o que ela recebeu. Quando seus modelos, colegas da escola que ela tinha convencido com promessas de pizza, entraram no palco usando os figurinos, o silêncio caiu sobre a multidão. Ninguém esperava que sacolas plásticas pudessem parecer escamas de sereia. Que folhas e papelão pudessem virar um ser da floresta. Que uma capa rasgada e queimada pudesse representar a alma de uma lenda. Os olhos da plateia brilhavam. Um a um, os personagens ganhavam vida, desfilando com força, com orgulho, com poesia. E Luana, nos bastidores, assistia com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez, ela era vista. Ela era ouvida. Quando o desfile acabou, a multidão ficou alguns segundos em silêncio, até que começou a aplaudir. Primeiro tímido, depois forte. Palmas que pareciam quebrar anos de invisibilidade. Aplausos que costuravam de volta os pedaços de sua alma. Ela havia chegado ao limite, entre o fracasso e a liberdade. E agora sabia para qual lado estava caminhando. Os aplausos ainda ecoavam na praça quando Luana saiu dos bastidores, os olhos marejados e as mãos tremendo. Nunca tinha sentido nada parecido. Era como se o mundo, por fim, tivesse parado para ouvi-la, para enxergar o que por tanto tempo esteve invisível. A cerimônia de premiação começou logo em seguida. Um dos jurados pegou o microfone e começou a agradecer a todos os participantes, destacando a importância da arte local, da valorização da cultura e da juventude.
Cada nome anunciado fazia o coração de Luana bater mais forte. Ela não esperava ganhar, não depois de tudo que passará. O que já havia vivido naquele palco era maior do que qualquer troféu. Mas então, o jurado parou, olhou para os papéis em suas mãos e disse: "E agora, o prêmio especial do júri pela originalidade, impacto cultural e inovação criativa vai para Luana Silva." O tempo pareceu parar. Luana não se mexeu de imediato, como se duvidasse de que seu nome havia mesmo sido dito. Mas então, com o empurrão suave de uma colega, ela caminhou até o palco sob aplausos verdadeiros, não de pena, não de zombaria, mas de admiração. Ela recebeu um pequeno troféu de madeira entalhada, símbolo do festival. Mas o que aconteceu logo em seguida superou todas as expectativas. Do centro da plateia, o prefeito da cidade, um homem respeitado e formal, levantou-se de sua cadeira. Ele caminhou até o palco, o que não fazia parte do protocolo. Todos se entreolhavam surpresos. Ao chegar perto de Luana, ele estendeu a mão e disse em voz alta: "Essa menina me emocionou. Suas criações nos fizeram lembrar de onde viemos. Elas têm alma. E talento como esse não pode ser desperdiçado." Luana apertou sua mão, ainda sem palavras. O prefeito então virou-se para o público e anunciou: "É com orgulho que a prefeitura oferece a Luana uma bolsa de estudos integral em design de figurinos em uma instituição reconhecida do Estado, além de um contrato para criar trajes para os eventos culturais da cidade no próximo ano." A multidão explodiu em aplausos. Luana cobriu a boca com as mãos. Seu coração parecia não caber mais no peito. Enquanto os fotógrafos capturavam o momento, tia Márcia observava tudo de longe. Encostada em uma árvore, com os braços cruzados e os olhos estreitos, ela parecia engolir o próprio orgulho. Tentava sorrir para os vizinhos, mas ninguém prestava atenção nela. Todos os olhares estavam sobre Luana, a menina que foi chamada de ridícula, e agora era celebrada como um talento da cidade. Após a cerimônia, jornalistas se aproximaram. "Como foi criar essas peças com recursos tão limitados? O que inspirou você a continuar, mesmo sem apoio?" Luana respondeu com calma e sinceridade: "Eu só queria contar histórias com tecidos. Queria mostrar que a gente pode transformar dor em arte. Mesmo quando ninguém acredita na gente, se você acredita em si mesma, isso já é o suficiente para continuar." O professor Henrique também se aproximou, visivelmente emocionado. "Eu sabia que você era especial, Luana. Só faltava o mundo enxergar. Obrigada por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava", ela respondeu, abraçando-o com força. Naquela noite, Luana voltou para casa carregando mais que um troféu. Carregava a certeza de que seu sonho era real, legítimo, e que ela havia vencido, não só o concurso, mas todas as vozes que tentaram calá-la. Ao entrar pela porta da frente, tia Márcia estava sentada no sofá, assistindo televisão, fingindo indiferença. "Então, parece que você virou artista agora", disse ela com ironia. Luana apenas respondeu: "Eu sempre fui. Só estava esperando minha vez de brilhar." Subiu para o quarto com passos leves, e pela primeira vez em muito tempo dormiu em paz. No silêncio da madrugada, sua alma sorria. Meses se passaram desde o desfile cultural que mudará a vida de Luana. Agora, ela morava em uma cidade maior, em um pequeno apartamento estudantil cedido pelo programa de bolsas do governo. Estudava todos os dias na Faculdade de Artes Cênicas, com ênfase em figurino, rodeada de pessoas que, assim como ela, viam a arte como uma forma de viver e resistir. No início, sentia-se deslocada. As salas eram grandes, os professores exigentes, os colegas cheios de experiências que ela nunca teve. Mas Luana não desistiu. Estava acostumada a lutar em silêncio. E assim, como quem costura fio por fio, ela foi construindo sua nova vida com paciência, dedicação e coragem. Durante as aulas, mostrava seus esboços com timidez, mas logo os professores perceberam o brilho em suas ideias. Seu talento para transformar materiais simples em peças cheias de alma chamava a atenção.
Seus figurinos começaram a ser usados em peças teatrais universitárias. Aos poucos, seu nome começou a circular nos bastidores da cena artística da cidade. Um jornal local publicou uma matéria com o título "A Garota que Costurou o Impossível", contando sua história desde o porão escondido até o palco da premiação cultural. A matéria viralizou. Pessoas do Brasil inteiro mandaram mensagens de apoio, artistas ofereceram parcerias, e uma companhia de teatro independente a convidou para criar os figurinos de sua próxima produção. Luana havia se tornado a protagonista de sua própria história. Em uma tarde de primavera, ela recebeu um convite especial. A prefeitura de sua cidade natal a convidava para apresentar sua nova coleção de figurinos na Semana da Cultura Local. Era um evento simbólico, retornar ao lugar onde tudo começou, não como a menina que sonhava escondida no porão, mas como a artista reconhecida. Ela aceitou. No dia da apresentação, o salão da prefeitura estava lotado. Figuras políticas, professores, artistas locais, vizinhos e até colegas da escola estavam ali. As luzes se acenderam. Um a um, os figurinos desfilaram pelo palco. Peças inspiradas no folclore, nas ruas da infância, nos silêncios da dor e nas cores da esperança. O público aplaudiu de pé. Muitos choraram. Ao final, Luana foi chamada ao palco. Pegou o microfone com mãos firmes e voz segura. Há um ano, eu fui chamada de ridícula por dizer que queria criar figurinos. Hoje, agradeço por cada crítica, cada porta fechada, cada lágrima. Porque foi isso que me moldou. Eu costurei o que sobrou de mim, e fiz disso meu caminho. E agora, quero costurar futuros com outras meninas que sonham em silêncio. O público aplaudiu novamente, com emoção. No fundo do salão, uma figura solitária a observava. Tia Márcia, sentada, calada, o olhar perdido. Ela havia ido escondida, movida por orgulho ou culpa, ninguém sabia ao certo. Ao final do evento, aproximou-se lentamente. Você realmente conseguiu, disse com um meio sorriso. Luana a olhou. Por um instante, viu flashes do passado, as ofensas, o desprezo, as noites frias no porão. Mas também enxergou algo novo. A mulher à sua frente não era mais um obstáculo. Era só uma peça antiga de um figurino que ela havia deixado para trás. Sim, eu consegui. E continuo conseguindo, respondeu com serenidade. Tia Márcia tentou abraçá-la, mas Luana apenas estendeu a mão. Perdoar não é esquecer, disse, mas é seguir sem carregar o que nos prende. A tia assentiu, em silêncio. Luana então se afastou com passos firmes, sentindo-se mais leve do que nunca. Naquela noite, sozinha no quarto da antiga casa, abriu um caderno e escreveu uma nova frase na primeira página. Não sou costureira de roupas. Sou costureira de histórias. E a minha é só o começo. Fechou o caderno, olhou pela janela, e sorriu. As luzes da cidade ao longe brilhavam como estrelas, e agora ela sabia, ela também brilhava.